Boa noite a todos. A leitura inicial do Evangelho nos diz que Deus não dá provas superiores às nossas forças, mas também Ele deixa-nos com o livre-arbítrio incondicional, do qual nós fazemos as nossas escolhas. E às vezes as nossas escolhas não são satisfatórias. E aí vem as crises. E das crises, então, podemos passar por experiências difíceis. Quando Jesus subiu o monte para ensinar aquele povo da Galileia, ele dava lições simples para que eles pudessem entender ao nível de cada um. E uma dessas suas lições, ele falava do filho pródigo, aquele que voltava à casa do pai. É Lucas, no seu Evangelho, capítulo 15, que nos conta então a história que Jesus narrou. Vamos ouvir a história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais velho, mais experiente, e um bem jovem, mais moço. O mais moço pediu ao pai que lhe desse a sua parte dos bens que lhe competia. O pai, sem perguntar nada, sem questionar, dividiu todos os seus bens entre os 2 filhos. Ajuntando tudo, o mais moço partiu então com os seus bens para terras mais distantes. E ali ele viveu prodigamente, gastou tudo o que tinha, dilapidando os bens que havia sido ganho dos pais. Tendo gasto tudo, o que aconteceu naquele país distante? Sobreveio uma grande fome, e o filho mais moço começou então a sofrer previsões. E assim, ele procurou algo para fazer, porque estava com muita fome. Já não tinha mais nada para comprar, com o que fazer, e também não sabia trabalhar. E procurando, ele encontra alguém que lhe oferece um trabalho: cuidar de porcos, apacentar os porcos. E esse rapaz então, tendo muita fome, não tinha condição de escolher coisa melhor. E ele então vivia, bebia, comia junto com os porcos. Dava-se aos porcos alfarrobas. São tipos de favas selvagem. Só que ele não poderia comer, porque os porcos eram dos patrões. E ele pertencia aos mais ralés de todos os escravos. Ele tinha que comer então os resíduos que sobravam dos porcos. Caindo em si, começou então a pensar: os empregados de meu pai se fartam do pão de meu pai, e eu aqui morro de fome. Vou a meu pai e vou dizer a ele: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus servos. E ele foi. Estando ainda um pouco distante da casa do pai, já todo maltrapilho, doentado,
O pai o viu de longe e correu compadecido do próprio filho, correu e abraçou-lhe, beijou-lhe o pescoço. O filho disse: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. Disse então o pai aos outros servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti no meu filho. Dai-lhe um anel da família, coloque-o nas suas mãos. Coloque sandálias para os seus pés. Trazei o bezerro mais gordo, matai-o, e comendo todos nós, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e viveu. Estava perdido e foi achado. O mais velho, porém, chegando do campo, chegando em casa, ouviu aquelas sinfonias, aqueles coros de alegria, de felicidade, perguntou: o que é isso? Disse-lhe o pai. Disse ele então ao pai: meu pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi uma ordem sua, jamais me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Mas quando este aqui veio, este teu filho que devorou todos os teus haveres com meretrizes, mataste para ele um bezerro gordo. O pai disse a ele: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E a história de Jesus termina aí. Vamos fazer uma reflexão. Em todas as parábolas do Cristo, essa do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, da pérola de melhor valor apanhada na rede, do tesouro escondido no campo, todas elas têm um significado muito profundo. Porque Jesus veio nos dizer que Deus realmente se importa conosco. Em todas as suas lições do Evangelho, Jesus nunca deixou margem a dúvidas que ele veio para com essa missão, para dizer que o homem é uma criatura singular, é também um filho de Deus. E empenhando a sua própria palavra, através da parábola do filho pródigo, ele diz categoricamente que o ser humano, por mais abjeto que esteja, nas piores condições, ele não é um objeto descartável. Ele é filho do Criador, mas cada um de nós somos seres insubstituíveis, somos seres inigualáveis, apesar de erros, de falhas, de fragilidade e de dificuldade. Jesus nos ensinou a nunca desistir. E na parábola do filho pródigo, quando ele volta para o pai e diz que ainda não merecia ser seu filho, o pai não lhe critica em nada, recebe-o de braços abertos,
silenciando o filho quando começou a relatar as suas experiências. Porque o filho pródigo não precisava ouvir sermões, punição, críticas, porque a sua experiência infeliz já o deixara demasiadamente infeliz. Ele precisava, sim, do aconchego do pai, do acolhimento, da coragem para não mais desistir da vida. Por isso, ao contrário de todos os pais do mundo, ao invés de uma merecida crítica, aquele pai faz uma festa retumbante para aquele filho rebelde, insolente e insensível. E neste momento o filho ficou chocado com tanto amor que o pai lhe dedicava. É neste momento que aquilo que ele tinha perdido, na verdade, já não tinha mais valor. Todos os bens que ele desperdiçou não tinha valor nenhum igual ao valor do amor do Pai que deu a ele. Ainda que tenhamos dissipado todas as nossas riquezas tolamente, o Pai nos valoriza. A parábola descreve assim de forma simplificada o processo da descida do Espírito à reencarnação, à matéria, e seu eventual retorno à casa do Pai, já devidamente enriquecido pelos processos das experiências. É isto que Jesus quis dizer com a parábola do filho pródigo, que uma vez se perdeu, mas retornou à casa do Pai. Quem é o Pai, então? O Pai da parábola representa Deus, o infinito genitor, causa das causas de todas as vidas, causa da vida do Espírito, de todos os recursos que o Espírito tem e traz dentro de si quando ele sai do Pai. A casa do Pai. O pai vivia numa casa com outro filho. A casa do Pai representa a consciência já estabelecida num grau elevado, espiritualmente falando. Representa já os filhos de Deus, cujas inteligências criativas já geram as criações cósmicas no campo da vida. E o filho pródigo? O filho pródigo somos todos nós, que traz dentro de si as riquezas que Deus nos dá, os recursos interiores que trazemos de reencarnação em reencarnação para as nossas experiências, para os planos de manifestação. E em cada reencarnação, no seu devido tempo, floresce esses recursos, as faculdades do Espírito que Deus nos dá. Somos como peregrinos que passam por infindáveis experiências, assim como o filho pródigo, experimentando ao longo das muitas encarnações na Terra, das possibilidades, dos equívocos, dos acertos e dos erros que praticamos. É assim que nós tomamos por herança a nossa parte em viagem. Essa herança representa a porção da vida divina que reside em cada um de nós. A vida cósmica está em nós, assim como estão nas sementes que, após plantada no escuro da terra, florescem vegetais e dá frutos.
também temos essas mesmas faculdades em nós. A herança que está no Espírito, como poderes armazenados para cada um de nós. E de acordo com a nossa evolução, os poderes vêm se fazendo, vêm florescendo em nossas almas. É então que o filho pródigo chegou a um país distante. O que será que Jesus quis dizer com um país distante? Significa todos os campos evolutivos de nossas experiências quando nos distanciamos da casa do Pai. É o Espírito encarnado no mundo das formas, aonde ele expressa as inúmeras maneiras de vida. Daí a parábola dizer que o filho dissipou a sua herança em países distantes, porque ele estava muito distante da casa do Pai, ou seja, do Espírito perfeito. Em O Livro dos Espíritos nós aprendemos que fomos criados simples e ignorantes, mas somos perfectíveis. Trazemos em nós os recursos e os poderes de Deus. Mas, quando chegamos ao ponto mais baixo da densificação material, quando a peregrinação da alma atinge o ponto mais baixo, igualzinho aquele filho pródigo chegou, que era comer com os porcos, numa animalidade surpreendente, acontece a ausência da compreensão espiritual. Perdemos então o impulso do Espírito que vive em nós e gratificamos sempre a personalidade com suas necessidades, com as suas materialidades, com o seu egoísmo, com a sua sensualidade. Quantos meus amigos, meus irmãos, estão andando pela rua neste momento e têm a condição de pensar que são espíritos? Quantos milhares de vidas estão perdidos para a sua própria alma? Não sabem que são espíritos e vivem vagando na animalidade, na sensualidade, no egoísmo. Sobrevém então uma grande fome, é o que Jesus ensina na parábola. O que seria grande fome? São as crises existenciais. Perda de todos os bens, perda de companheiros queridos, doenças graves, tudo isso está simbolizado pela sobreveio uma grande fome. É a crise que chega para nos acordar, porque o filho pródigo havia se perdido no cipoal da materialidade. Fome, sede, também representam aqui fome de justiça, fome de verdade, fome de amor. Somente quando sobrevém para nós uma grande fome e sede em forma de crises, é que nós vamos pensar em Deus. É que nós vamos começar a aprender na casa de Deus. Então, embora a fome física, a sede física são desastrosos para nós, mas a fome da sede da alma são muito mais auspiciosas, porque é essa fome que representa o início do nosso retorno para com o Pai. Graças a Deus quando essa fome surge.
E às vezes ela surge não pelo amor, mas pela crise, pelo trauma, pelo sofrimento, porque são escolhas das quais nós fizemos. E é neste momento que ele se empregou para cuidar dos porcos. Porcos é o símbolo na Bíblia dos instintos e desejos mais baixos do homem. Significa que o filho pródigo chegou ao fundo do poço da materialidade, da sensualidade e da depravação. Ele alimenta os porcos. O que significa isso? Ele está querendo ainda dar alimento às coisas da matéria. Ele quer dar energia vital ainda às suas tendências animalescas, ainda da vulgaridade. Esse é o pior ponto da nossa jornada evolutiva, quando nós nos apegamos à vulgaridade, a tendências animalescas. Ele queria matar a fome com as cascas jogadas aos porcos. Casca, vejam bem, é todo sinal de exterioridade. A casca sempre fica por fora, e é sempre transitória, e muitas vezes inúteis. É assim que comer casca significa viver do transitório, viver de uma experiência que não se satisfaz. E dessa fome, continuamos a aprender, e somos incapazes de pensar naquelas verdades espirituais mais abstratas. Daí, ele não consegue se alimentar de ideias mais concretas. Senão que as cascas são inteiramente satisfatórias, começa a produzir nele o anseio de voltar à casa do Pai. Morando com os porcos, tomando conta de porcos, comendo com os porcos, chega a tal ponto de um arrependimento, de tristeza. Quando chega o arrependimento, ele então anseia por algo melhor. E ele se lembra da casa do Pai. Surge então para ele a verdadeira fome, a fome da alma pela união com a sua verdadeira fonte universal, Deus, o Criador de todos nós. É esse alimento que pode e alimenta espiritualmente cada alma. É aquele alimento pelo qual nós inspiramos. É o pão verdadeiro que desce do céu. Não é aquele pão que mata a fome transitoriamente, mas é um outro pão, disse Jesus. É um pão super especial. É a pão do Espírito, que afaga, que traz amor, que traz a caridade, que traz a harmonia e a paz interior. Esse alimento ninguém lhe tira. Neste momento, quando ele se lembra disso, na solidão espiritual em que ele vive, ele diz assim: ninguém me dá. Realmente, porque ele vivia num plano de tamanha ignorância que não havia ninguém para lhe dar este outro tipo de alimentação, a não ser as cascas que os porcos comiam. Ele então, faminto pelo um alimento maior, contempla a casa do Pai, e ele se lembra que lá na casa do Pai, os servos comiam do pão que o Pai lhes dava, viviam bem, viviam confortavelmente bem, numa abundância que o Pai tinha a todo tempo.
Ele então desperta espiritualmente, percebe lentamente e volta para o pai, dizendo-se não ser mais digno de ser seu filho, mas que ele poderia ser tão somente um servo. A palavra servo significa humildade, subserviência, ou seja, é a atitude de ajudar ao outro em qualquer situação, inclusive daquela de amor ao próximo. Jesus disse: se quereis ser o melhor, seja os servos de todos. Não é isso? Ajuda ao próximo como a ti mesmo. Aí isto implica toda a necessidade de humildade. Já não sou teu filho, diz ele, humildemente. A personalidade materialista já não tinha mais valor. Esta parábola de Jesus, portanto, nos explica o início da experiência de cada um de nós, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, lançados no mundo material para uma experiência própria, trazendo dentro de si todos os recursos necessários para vencer cada etapa. Ela simboliza a jornada do filho que volta de um país longínquo, ou seja, os planetas materiais, de retorno à casa do Pai, à casa espiritual. Em contato com a matéria, o espírito perde temporariamente essa unidade de consciência com Deus, mas ela fica em nosso íntimo. O povo mais selvagem que existe, ele tem uma ideia de um Deus superior, de um ser superior. E quando nós estamos em crise, a gente pede ajuda para Deus. Então, quando nós desenvolvemos a ilusão de uma separatividade, dessa conexão com o Pai, criamos o individualismo, criamos o orgulho, criamos a sensualidade, até que um dia caímos em si e voltemos para o estado do homem perfeito. Essa é a nossa lição de hoje. Deixo a todos pedindo a Jesus muita paz, muito amor e muita harmonia. Graças a Deus.